Fala pessoal, hoje é um dia muito importante para todos os consumidores do Brasil, todo mundo bastante feliz com a sanção do projeto de lei número 2033 e eu já sei que tem muita gente preocupada, inclusive se o STF, será que o STF pode barrar ainda essa lei? Eu vou tratar disso com vocês, mas é um dia para comemorar, é um dia bastante importante. A gente sempre disse que competia ao Congresso Nacional, que competia ao Parlamento dar uma decisão sobre se o rol era taxativo ou exemplificativo e o rol, claro, o Congresso Nacional deu esta resposta dizendo que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo na prática. Elton, por que você entende que o rol passa a ser exemplificativo pela lei? Bom, vamos lá. Primeiro porque o parágrafo 12º dessa regra, ele vai dizer que o rol se constitui como uma referência básica de cobertura. E mais do que isso, lá no parágrafo 13º, ele vai estabelecer ali duas condições, ou até mais do que isso, mas vamos pensar assim. A primeira delas se não estiver no rol, mas a prescrição estiver de acordo com a medicina baseada em evidências, deve haver a cobertura, né? E a regra também passa a exigir plano terapêutico. O que significa dizer isso? Significa dizer quanto tempo você acha que vai durar esse tratamento, se vai haver reavaliação depois de quantos meses, enfim. O médico agora, ao fazer a prescrição, ele deve dar um norte, de dizer se ele está indicando um medicamento, por exemplo, de dizer quanto tempo ele estima que o paciente vai usar, ou se é sem data, enfim, né? Ele vai ter que fazer ali um planejamento do que ele entende que vai ocorrer com esse paciente ao longo desse tratamento. Então, sempre que tiver em acordo com medicina baseada em evidências, mesmo que estando fora do rol, deve haver a cobertura. Bom, a medicina baseada em evidências é um conceito bastante amplo, porque a gente sabe, né, os que estudaram ali comigo já sabem, por exemplo, que existem níveis diferentes de evidências científicas. A gente tem um estudo duplo cego randomizado e a gente tem opinião de especialista. Tudo pode ser chamado vulgarmente de medicina baseada em evidências, mas existem graus diferentes vamos falar assim, de evidências científicas, né? Existem evidências muito mais fortes, por exemplo, um estudo duplo cego randomizado do que a opinião de um especialista. Agora, os advogados, em geral, vão ter que estudar mais, vão ter que descer um pouco mais nesse escaninho do caso. Não basta simplesmente, não dá para sair imaginando que basta a prescrição médica e que isto por si vai estar resolvido, porque eu não estou entendendo dessa forma. Eu acho que a questão de ter a prova da evidência científica veio para ficar e a lei está positivando isso agora. Claro, vamos pensar que quanto mais rara é a doença, mais baixo o nível de evidência científica que se exige. Então, algumas doenças são tão raras, e nós sabemos disso, que sequer é possível você fazer um estudo duplo cego randomizado com, 400 pacientes. Vai ser impossível você fazer isso. E aí você vai diminuindo a exigência da evidência científica e você pode até contar, por exemplo, com a opinião de um especialista. Tá? Isso tudo a gente trata bastante em aula, nas pós-graduações, costuma-se falar bastante disso. Mas tem agora também uma outra questão, que é basicamente o seguinte: se tiver recomendação de incorporação pela Conitec, a Conitec é um órgão que faz a incorporação de tratamentos e medicamentos ao sistema público de saúde, e note, havendo recomendação, o plano de saúde então deve pagar. Veja, há duas questões que são bem interessantes aqui. A primeira questão que eu acho bem relevante é dizer que antes, na mudança recente que tinha havido na lei, não bastava a recomendação. Era preciso que houvesse a recomendação e a incorporação pela Conitec. Está lá no artigo 10, parágrafo 10º da lei. Agora, mesmo que o Conitec não tenha incorporado, a simples recomendação do Conitec significa dizer que o plano de saúde deve pagar, então, que ele deve fornecer esse tratamento, porque o Conitec fez a recomendação. Veja que interessante, é uma mudança de paradigma, já que antes, como eu disse, exigia-se a recomendação e a incorporação, e agora, no primeiro momento, não mais se exige a incorporação. Quer dizer, mesmo que o SUS não forneça, se o Conitec recomendar, o plano de saúde teria que pagar. E aí, claro, tem mais uma questão bastante interessante, que é o fato de haver órgão de renome internacional fazendo a indicação
daquele tratamento, daquela medicação, por exemplo. A regra até fala assim: existe a recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que aprovadas também para seus nacionais. Então, para mim, o que ali está querendo dizer é que o medicamento tem que estar registrado pela Anvisa no Brasil, essa leitura que eu faço no primeiro momento, estando registrado no Brasil, caso um órgão de renome internacional, como por exemplo o órgão inglês, né, o NICE, lá na Inglaterra, ele, no Reino Unido, se ele tiver feito a recomendação de incorporação, se ele tiver feito isso, pode haver sim a cobertura pelo plano de saúde. A gente pode pensar no sistema inglês, a gente pode pensar no sistema canadense, a gente pode pensar em outros tantos sistemas de saúde ao redor do mundo. Essa decisão, essa lei que sai para mim, ela, ao meu sentir, torna, vamos falar assim, letra morta a decisão, né, o escopo da decisão do STJ, que dizia, por exemplo, que se um plano de saúde tivesse não recomendado, se a ANS tivesse, vamos falar melhor, se a ANS tivesse indeferido a incorporação, não deveria então haver a cobertura pelo plano de saúde. É isso que estava dizendo antes ali, embora em sala de aula a gente tenha explicado várias vezes essa questão de que ao Poder Judiciário sempre compete o controle do ato normativo, mas a regra que sai agora, ela termina tornando isso, ao meu sentir, letra morta, porque agora, no final de contas, a lei não fez essa exigência, né? Ela não traz que, se a ANS indeferir, então tal, não, ela não traz nada disso. Então, para mim, ela vai prevalecer, né, porque é uma lei, ela vai prevalecer aí sobre essas interpretações das regras anteriores que o STJ estava fazendo. Eu acho que é louvável, as operadoras de saúde estão bastante preocupadas aí, mas o que eu penso? Eu penso que isso não vai alterar o cotidiano da operadora. Eu, sinceramente, muito dificilmente eu acho que a operadora de saúde vai autorizar um procedimento porque está registrado no Brasil e lá na Inglaterra já está liberado para aquela finalidade terapêutica. Eu não vejo isso. Eu vejo na prática as operadoras de saúde fazendo a recusa, dizendo que não está no rol, e aí, claro, os pacientes buscando mais corajosamente a justiça e entrando com ação judicial, entrando com processo e buscando esse direito. Isso vai exigir bastante dos advogados, é importante a gente ressaltar isso. Isso vai exigir uma qualidade na argumentação não apenas técnica jurídica, mas na recomendação, na junção de documentos ali que fazem a prova científica de que esse tratamento, essa prescrição está em acordo com a medicina baseada em evidências ou com órgãos de renome internacional. Eu acredito que o STF não vai botar a mão nisso. Não vejo porquê, não vejo aqui nenhuma afronta constitucional. Essa é uma regra que vai entrar imediatamente em vigor. Essa regra vai ser automaticamente aplicável. Eu acho que os planos de saúde vão dizer que essa regra só é aplicável aos contratos. Não faz nenhum sentido essa argumentação, porque, por exemplo, todas as regras que foram incorporadas, que foram acrescidas à Lei 9656 de 98, automaticamente passaram a ser observadas por todos os planos de saúde, e é isso para mim que tem também que acontecer nessa. Não vejo aqui nenhuma afronta constitucional para que o STF coloque a mão. A gente em algum momento aí pode fazer uma live para debater. Eu tô sinceramente sem agenda, agora estou gravando esse vídeo aqui às 9h05 da noite, estou dentro do escritório ainda trabalhando, estou absolutamente sem agenda para pensar em cursos. Eu tenho aulas de pós-graduações para dar aí na USP, em Recife, então mas vamos pensar se a gente faz uma live, uma hora dessas aí, para poder ampliar esse debate e poder fazer, jogar aí um pouco de luz sobre essa questão toda para os advogados, para os colegas advogados e também, claro, para todo o público que acompanha aqui. Bom, mandem direct se ficou qualquer dúvida, compartilhem esse vídeo com os colegas, com as pessoas que estão querendo entender um pouco melhor essa situação toda, e é um prazer para mim poder auxiliar os meus amigos advogados e a tantos consumidores e até clientes que acompanham aqui a página.
Um grande abraço para vocês, saúde, comemorem bastante essa vitória, porque essa é uma vitória dos consumidores. A gente não pode politizar isso, e em hipótese alguma, essa é uma vitória dos consumidores, sobretudo. Um grande abraço a todos vocês.